Dois servidores passaram no mesmo concurso público, mesmo cargo, mesmo salário, um vai ficar milionário, o outro vai viver sempre no limite. Se você acha que o problema é simplesmente o salário, você vai se sentir bem desconfortável com esse vídeo. Vamos lá, depois da vinheta. Olá, olá, meu nome é Rodrigo Scheble, eu sou servidor público federal há quase 20 anos e aqui eu falo de finanças de um jeito leve, prático, totalmente conectado com a sua realidade financeira de servidor público. E hoje eu vou te mostrar um dos casos mais injustos e ao mesmo tempo mais reveladores do serviço público. Olha só, são dois servidores aprovados no mesmo concurso público, ganhando exatamente o mesmo salário, mas jogando jogos financeiros totalmente diferentes. O primeiro deles é o Henrique. O Henrique tem 25 anos, é solteiro, mora com os pais, quase não tem gastos. O outro é o Álvaro. Ele tem 45 anos, esposa, 2 filhos, aluguel, escola, mercado, transporte, tudo mais. Enfim, a pergunta não é quem ganha mais. A pergunta é quem tem mais tempo e espaço financeiro para transformar salário em liberdade. E é isso que a gente vai começar a ver, a destrinchar a partir de agora. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso mapinha mental de sempre. Deixa eu compartilhar com vocês o nosso mapa. E hoje a nossa história é do Henrique e do Álvaro, dois servidores públicos recém-aprovados. Vamos lá, o Henrique, olha só, ele tem 25 anos... e ele tem o poder do tempo a favor dele, não é mesmo? E vocês vão ver como em investimentos o poder do tempo é importantíssimo. Qual a situação atual do nosso amigo Henrique? Analista judiciário, recém-aprovado, 13 mil líquido, ele é solteiro, ele mora com os pais, ele tem um baixíssimo custo de vida. Então ele tem uma capacidade ali de investir entre 7 e 8 mil por mês. E depois, conversando com ele, ele me falou que ele investiria 8 mil por mês, tá bom? 8 mil por mês. Vive com 5, mora com papai, com mamãe. Carrinho foi dado pro pai, ele vai por gasolina, vai pra balada, né? Dá pra economizar 8 mil por mês fácil ali, não é mesmo? Bem, o que ele tem? Ele tem tempo. 25 anos, ele tem muito tempo. Ele tem margem para errar pra caramba e depois corrigir. Ele tem poucas responsabilidades. Ele tem alta flexibilidade de vida, não é mesmo? Qual o perfil de risco ideal do nosso amigo Henrique? Olha só. O perfil de risco ideal do Henrique necessariamente tem que ser agressivo. Ele tem tempo, ele tem margem para errar, ele tem alta flexibilidade. Então ele tem que ser agressivo, ele tem que ousar mais, entendeu? Então ele tem que investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, que são fundos ali formados, né? Já com várias ações ali dentro, com outros fundos ali dentro e por aí vai. Ele tem que investir em câmbio, em ouro, em ativos exóticos, carbono, canabidiol, e criptomoedas, ele tem que investir nisso tudo. Tem uma porcentagemzinha ali, Rodrigo, até criptomoedas, sim. Ele tem que ter tudo isso aqui, essa gama toda na carteira, sem dúvida. Porque ele pode errar e aprender. E ações, fundos imobiliários, criptos, ETFs, no longo prazo, tendem a multiplicar em muito o patrimônio dele, tá? E ele pode suportar a volatilidade. Se uma ação, por exemplo, que custa 10 cair para 5, 4 e ela ainda for robusta, vale a pena até ele comprar mais. Quedas no mercado não vão quebrar a sua vida. Não vão, né? Pode ser inclusive oportunidade, igual eu falei, a ação tá 10, caiu para 4, oportunidade para comprar mais ainda, tá bom? Bem, qual a estratégia inteligente de investimento aqui para o Henrique? Qual que é essa estratégia? É uma carteira focada em crescimento. Então ele prioriza ação, fundo imobiliário, prioriza exterior, câmbio, ouro, prioriza FANG. O que é FANG? Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. E a renda fixa dele fica só como uma reserva de segurança. Então como é que seria legal aqui? Seria legal de repente 30% em renda fixa e 70% nisso aqui, ó.
aqui 30% e 70% em ações, fundos imobiliários, exterior. Fica bem legal aqui. Qual uma projeção que eu fiz para 20 anos o Henrique investindo aqui? Qual uma projeção que eu fiz? Na fase 1, entre 25 a 35 anos, ele vai fazer aportes mensais de 8 mil. Ele ainda vai estar solteiro, ou vai ter conhecido alguém, ainda vai demorar um pouco para casar. Anualmente dá 96 mil aqui de aporte, tá? 96 mil. E em 10 anos, 960 mil. 960 mil, tá? Bem, com uma rentabilidade de 9% ao ano, ele vai ter mais ou menos 1,5 milhão nesses primeiros 10 anos. Uma rentabilidade de 9% ao ano, ela é bem conservadora, ela está bem dentro ali do razoável. Hoje, quando eu falo por aqui, a gente está em janeiro de 2026, a Selic está 15% ao ano. Então, 9% ao ano de rentabilidade ali é bem tranquilo, é factível, tá? É bem pé no chão. Bem, e a segunda fase? Nessa segunda fase, o Henrique, por exemplo, já se casou. Ele já tem um patrimônio de 1,5 milhão, que vai continuar rendendo. Ele vai continuar aportando, tá bom? Porém, metade do que ele fazia. 4 mil por mês de aporte, tá bom? Bem, aporte mensal de 4 mil, aporte anual de 48 mil, em 10 anos, 480 mil. Quanto que ele vai ter no final de valor aproximado? 4 milhões e 300 mil. Ou seja, com 45 anos, com a idade do Álvaro, o Henrique já vai ter 4 milhões e 300. Muito bom, né não? 4 milhões e 300. Ele já poderia até se aposentar, se ele quisesse, né? Bem, por quê? Porque esse 1,5 milhão vai render por mais 10 anos. Boa parte, a maior parte desse valor vem desse 1,5 milhão que continua rendendo, tá bom? Bem razoável essa rentabilidade de 9% ao ano aqui. Bem razoável, tá bom? Durante 20 anos, bem razoável. Bem, agora vamos para a situação do nosso amigo Álvaro, uma situação mais complexa, será? Vamos ver agora. Vamos lá, vamos partir para o Álvaro. Então agora, falando do nosso amigo Álvaro, qual a situação atual dele? O início, a situação atual dele aqui é idêntica. Recém-aprovado no concurso, 13 mil líquido por mês, ele é casado. A esposa é professora, recebe um salário de 5 mil mês. Eles têm 2 filhos, uma renda familiar de 18 mil, 13 mil dele com mais 5 mil dela. E as despesas, elas giram em torno ali de 15 mil por mês. Então sobra 3 mil, que é a capacidade de investimento do Álvaro. Ainda é uma boa capacidade de investimento. Ele consegue que sobre bastante, tá? Isso aqui é uma grande vantagem para ele, sem dúvida. Ele consegue que sobre bastante. Legal. O que ele realmente tem? Diferente do Henrique, ele tem muitas responsabilidades. Ele já tem 2 filhos, ele já tem 20 anos a mais que o Henrique, né? Ele tem família. Ele tem escola para pagar, ele tem moradia para pagar, ele tem transporte para pagar, ele tem material escolar para pagar, ele tem mais um monte de coisa para pagar, né? Então ele tem pouca margem de erro. Por ter pouca margem de erro, qual o perfil de risco ideal dele? Tem que ser obrigatoriamente mais conservador. Tem que ser, né? Ele não pode errar, ele não pode ter grandes perdas, ele não pode ter 200 mil em ação e isso cair para 100, para 80. Ele não pode apostar alto. Ele tem que ser ali mais pé no chão, mais conservador. Ele não pode brincar com volatilidade. Uma crise no mercado pode virar uma crise em casa. Exemplo, na pandemia, as ações chegaram a cair 60%, para depois se recuperarem. Mas esse 60% de queda inicial ele poderia aguentar? Isso poderia virar uma crise até no casamento. Então ele tem que ser muito mais conservador, tá? Como estratégia inteligente aqui para o nosso amigo Álvaro. Ele tem que focar em renda fixa, em previsibilidade, em segurança. A renda variável dele tem que ser uma parte pequena. Aqui, de repente, enquanto no Henrique uma boa divisão seria 30% em renda fixa e 70% em renda variável, aqui, de repente, o contrário seria mais legal. 70% em renda fixa e 30% em variável, tá bom? Qual o objetivo aqui? Estabilidade. É o dinheiro sempre crescendo, mas de maneira muito mais devagar, tá? Muito mais estável, sem percalços, sem oscilações pelo caminho. É o grande objetivo aqui, tá bom?
Vamos fazer uma projeção em 20 anos. Ele vai fazer um aporte mensal de 3 mil, ele vai fazer um aporte anual de 36 mil e no total 720 mil em 20 anos, né? A rentabilidade aqui eu projetei com 7% ao ano em vez de 9% do Henrique. Por quê? Porque ele é mais conservador, ele vai fazer algo que vai render menos. Então 7% hoje é metade da Selic, menos da metade, a Selic está 15%, é altamente factível. Quanto que ele vai ter no final? 1.600.000. Caramba, com 65 anos de idade, ele ainda teria 1.600.000 no fim. Aos 65, quando ele se aposentasse. Acho que ainda é uma boa grana, né não? Muito, muito menos que o Henrique, sem dúvida, mas ainda é uma boa grana. Você aposentar com 1.600.000 em investimentos, você poderia tirar uns 10 mil por mês fácil ali, sem diminuir esse patrimônio, tá bom? Interessante também, não é? Na teoria é lindo. Na teoria isso aqui é lindo. Vamos lá, mas tem algumas considerações aqui. A verdade, o que é a verdade? Os dois ganham exatamente igual, mas eles jogam jogos financeiros completamente diferentes. Foi o que eu disse lá no início do vídeo, não é mesmo? Mas qual que é o erro que muitos aqui, muitos Henriques e muitos Álvaros cometem? O erro é que jovens investem como velhos, muitas vezes, tá? Então, muitas vezes o Henrique ali, ele vai colocar tudo na poupança, por exemplo, vai colocar tudo num CDB e pronto, e vai esquecer. E velhos tentam investir como os jovens. Álvaros da vida, ali com seus 45, 50, 55 anos, que não juntaram nada durante a vida, eles vão querer correr atrás do prejuízo, daí eles vão apostar demais em criptomoeda, em ações, ele vai tentar achar a próxima ação que vai quintuplicar em 6 meses, e aí a chance de risco, a chance de perda é muito grande. Então essa lógica se inverte muitas e muitas vezes, tá? Qual que é a regra de ouro aqui? Seu perfil de investimento, ele não vem do seu salário. Veja que o salário dos dois é idêntico e o perfil de investimento de Álvaro e de Henrique é totalmente diferente. Ele vem da sua fase de vida. Eu espero que eu tenha deixado bem claro, que eu tenha me feito entender que o Henrique, por ser jovem, ter 25 anos, morar com o pai, não ter grandes gastos, ele precisa ser agressivo. A fase de vida dele está assim. É hora dele acelerar, né? Já o Álvaro, ele tem que ir devagar e sempre. Constância, segurança, tá? Então o perfil, ele vem das suas características pessoais e familiares, tá bom? Quem vai vencer esse jogo? É a pergunta desse vídeo. Quem vai vencer? Na teoria, pelo tempo e pelos juros compostos, pela capacidade de investir mais dinheiro, pela possibilidade de assumir muito mais risco, quem vence é o Henrique. Termina com quase 5 milhões. Tá? Na prática, vencer não é automático. Vencer vai exigir disciplina, constância, paciência. Investimento não é uma ciência exata. Mesmo aqui, nesse plano aqui, ó, projeção em 20 anos, tem que ter muita disciplina para investir todo mês, muita paciência, resiliência, constância. Isso deixa muito o investimento longe de ser uma ciência exata, tá? Talvez o Henrique não tenha paciência nenhuma e o Álvaro seja a pessoa mais paciente do mundo. Quem venceria era o Álvaro, né? Talvez o Álvaro não teria paciência, que gostaria de dobrar, triplicar, quintuplicar rapidamente, perdesse tudo, e o Henrique, um monge de paciência, e terminasse não com 4 milhões e meio, mas com 10 milhões, porque ele conseguia poupar mais ainda do que aqueles 8 mil, ou sempre investiu 8, e não na segunda fase passou para 4, né? Mas vamos lá, se os dois fizerem tudo certo, se os dois fizerem o que o planejamento aqui e aqui indicou. Aqui e aqui. Se os dois fizerem certos, quem vence? Pô, não preciso nem abrir aqui, né? Os dois vencem. Os dois vencem. O Henrique, de fato, ele pode terminar com muito mais dinheiro, mas o Álvaro, ele pode construir segurança, estabilidade, uma aposentadoria mais do que digna. Mais do que digna. Terminar com 1.600.000, caramba.
É muito bom, não é mesmo? Termina milionário, termina rico, tá? E a variável que muda tudo? A variável que muda tudo é que o Henrique, o cara mais novo, ele pode gastar tudo. Ele pode ser absolutamente consumista, ele pode desperdiçar o tempo dele. Ele pode, depois, de repente, de 8, 10 anos investindo, fazer uma aposta totalmente errada, colocar todos os ovos numa cesta só e perder tudo e ter que voltar a estaca zero. Já o Álvaro pode ser extremamente disciplinado, paciente, pode economizar mais do que parece, mais do que aqueles 3.000, e ele pode vencer apesar do relógio. O que eu torço é para que ambos vençam. É para que ambos vençam. E na vida real, não vence quem é mais jovem. Vence quem é mais disciplinado, resiliente, paciente. Eu toco muito nessas teclas sempre. DRP. Disciplina, resiliência e paciência. Elas precisam acompanhar o bom investidor. O tempo é uma imensa vantagem, de fato, para o Henrique. É uma imensa vantagem. O tempo é o ativo mais poderoso que um servidor pode ter ou perder se ele investir errado, se ele nunca investir. Se depois de 25, 30 anos de carreira ele não tiver construído nada, ele perdeu o tempo. Tá bom? A grande vitória não é de quem é mais jovem, mas é de quem é mais disciplinado. Ok? E assim a gente termina esse vídeo de hoje dos amigos Álvaro e Henrique. Eu volto aqui para minha tela, né? Sem dúvida, o servidor de 25 anos, o Henrique, ele não é o mais inteligente, ele também não ganha mais. Ele simplesmente tem algo que o Álvaro, de 45 anos, não tem mais. Não tem na mesma proporção, que é o tempo. O servidor de 45 anos ele não fez nada de errado. Ele construiu família, vida, responsabilidades e vive também muito bem. E ele tem uma vantagem imensa, ele consegue economizar 3.000, isso é muita coisa. Mas agora o jogo é outro, né? E fingir que não é só atrasa mais a vida do servidor, tá? Se você é servidor público, a pergunta que você precisa responder hoje, ela é simples. Em que fase da minha vida eu estou? E como o meu dinheiro deveria estar se comportando nessa fase por causa disso? Se esse vídeo fez você repensar a vida, repensar sua vida financeira, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. Você está mais próximo do Henrique, de 25 anos, ou do Álvaro, de 45 anos? Isso muda tudo.